Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Sayan Lee, que ocorreu na África do Sul no ano de 2018 e foi um dos casos que mais repercutiram naquele país. E eu peço para vocês que, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sayan Lee nasceu em 1997, em Hong Kong, um território autônomo no sudeste da China. Ela era filha de Carmen Nan Lee e de um empresário sul-africano cujo nome eu não encontrei. Quando ainda era muito pequena, Sayan se mudou com a sua família para a cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Porém, quando ela tinha 5 anos, o seu pai faleceu e ela teve que se mudar com sua mãe para a cidade de Durban, também na África do Sul. Sayan tinha o sonho de um dia se tornar professora e viajar pelo mundo. Segundo familiares e amigos, ela era uma jovem gentil, simpática e que conseguia, de alguma forma, transmitir paz para as pessoas. Sayan estudou no Colégio Crawford. Na adolescência, ela chegou a ter vários empregos, dentre eles garçonete e vendedora de produtos químicos para piscinas. Foi então que, no ano de 2017, quando Sayan tinha 20 anos, as coisas mudaram. A jovem começou a trabalhar com massagens sensuais. Ela oferecia os seus serviços em um site destinado apenas para adultos, juntamente com sua mãe, sob o apelido de estudante em treinamento. Carmen, mãe da jovem, disse que elas trabalhavam juntas e que apenas permitiu que Sayan fizessem massagens, nada mais além disso. No entanto, segundo algumas fontes, Sayan também passou a oferecer o serviço de acompanhante. A jovem aparecia no anúncio do site adulto, afirmando que fazia todo tipo de fantasia se tornar realidade. O objetivo dela era juntar dinheiro suficiente para pagar uma faculdade no futuro. Um dos clientes que Sayan atendeu foi um homem chamado Philani Chuli. O homem era empresário e tinha 28 anos na época dos fatos. Certo dia, ele contratou os serviços da jovem e a buscou de carro, uma Mercedes preta, na porta de sua casa. Os dois saíram e, por volta das 10 da noite, ele deixou a jovem novamente em casa. Sayan parecia bastante chateada e estressada assim que chegou em sua residência. De acordo com a sua mãe, a jovem chegou a dizer que nunca mais queria ver aquele homem novamente. No dia 4 de janeiro de 2018, Sayan Lee desapareceu. Nesse dia, sabe-se que por volta das 4 da tarde, um homem chegou na casa de massagens em que Sayan e sua mãe trabalhavam. Esse homem estava em uma Mercedes preta e armado. Após sair do local, o homem dirigiu em alta velocidade, chegando a perder o controle e atingindo um outro veículo. Ele não parou e, com isso, o motorista do veículo atingido passou a persegui-lo, mas em dado momento ele conseguiu se distanciar e fugir. Após a notícia do desaparecimento, as buscas por Sayan se espalharam por toda a região. O sumiço da garota sensibilizou toda a comunidade local e diversas pessoas se mobilizaram para ajudar nas buscas. Sayan foi vista pela última vez do lado de fora da casa de massagens. Ela estava descalça e com um vestido de verão. A família da jovem procurou a polícia, dizendo suspeitar que ela tivesse sido levada contra sua vontade por Philani e que ele era o homem que teria entrado na casa de massagem armado e saído de lá muito alterado. O detetive particular Brad Nathanson foi contratado para investigar o caso em paralelo com a polícia e ajudar na elaboração de hipóteses para o que teria acontecido. O detetive era considerado um nome dos melhores em sua área e foi contratado pela família paterna de Sayan, que residia na Austrália. O desaparecimento da jovem acabou expondo a casa de massagens em que ela e sua mãe trabalhavam, localizado em um bairro de alta classe de Durban. Após o desaparecimento, diversas fotos íntimas dela e de sua mãe vieram à tona, o que causou um incômodo muito grande em várias pessoas. A polícia, juntamente com a equipe de detetives particulares, fizeram um tour por várias casas de massagens da cidade. Eles descobriram que Sayan e sua mãe atenderam alguns clientes no dia do desaparecimento dela. Carmen, mãe da jovem, foi levada para interrogatório durante as investigações. Ela não foi detida ou acusada,
mas teve que prestar alguns esclarecimentos. O dono do imóvel onde funcionava a casa de massagem alegou que não sabia que o seu imóvel era usado para esse tipo de atividade. De acordo com ele apenas alugava o local para um amigo e só se preocupava em receber o aluguel. No entanto, para a polícia, o homem sabia sim de todas as atividades que ocorriam no local. Durante as investigações, a casa foi alvo de batidas surpresas várias vezes por parte das autoridades, na esperança de encontrarem algo que pudesse ajudar na solução do caso. Uma semana após o desaparecimento, um fazendeiro que levava o seu neto para pescar encontrou um corpo humano no campo de cana-de-açúcar. O homem imediatamente comunicou à polícia, que foi até o local averiguar a informação. Após perícia, o corpo foi identificado como sendo de Cyan Lee. Em depoimento à polícia, o fazendeiro disse que notou um pedaço de cana carbonizada em uma estrada isolada e que isso chamou a sua atenção. Ele disse que já tinha servido ao exército e visto algumas coisas terríveis, mas o que ele viu naquele dia realmente o chocou. O homem disse que demorou a acreditar que aquilo realmente era um corpo humano, devido ao estado em que ele se encontrava. A perícia notou um cheiro muito forte de gasolina no local, o que indicava que o criminoso havia usado o combustível para atear fogo ali. Ele também teria ido ao local à noite, horário que ele sabia que não haveria ninguém nas proximidades. Se não fosse pela garoa que ocorreu durante a noite do crime, o campo inteiro provavelmente teria sido queimado. O corpo estava na região de New Hanover, uma pequena cidade do distrito de KwaZulu-Natal, a 100 quilômetros da cidade de onde a jovem foi levada. De acordo com a polícia, a jovem estava algemada e com um cobertor sobre a sua cabeça. O seu rosto estava irreconhecível e a arma do crime provavelmente foi um martelo. A necrópsia indicou que a causa do óbito foi devido a uma grande hemorragia causada por inúmeros ferimentos na região da cabeça. Foi constatado também que a jovem teve 90% do corpo queimado após já estar sem vida. Além disso, havia sinais de relações forçadas. Os familiares confirmaram, através de pertences encontrados no local, que realmente se tratava de Cyan Lee, mas mesmo assim, as autoridades preferiram realizar um exame de DNA para ter 100% de certeza. Posteriormente, o resultado desse exame comprovou que, de fato, o corpo encontrado pertencia a Cyan Lee. O crime não só chocou os familiares da jovem, mas como também todo o país. A dinâmica do crime e toda a sua brutalidade indicava que o responsável estava com muita raiva da vítima. Durante as investigações, a polícia descobriu que o carro de Philani se envolveu em um acidente não muito longe do local onde Cyan foi vista pela última vez com vida. O mesmo acidente relatado antes pelo motorista que foi atingido por um veículo em alta velocidade. Em dado momento das investigações, o detetive responsável pelo caso encontrou uma moça que disse ter sido levada à força e forçada a ter relações com Philani 2 anos antes. Essa moça mostrou um endereço ao detetive onde tudo teria acontecido, e o local apontado por ela era a casa de Philani. Além dessas informações, a polícia também descobriu que o sistema de rastreamento do veículo que Philani usava apontou que ele esteve no mesmo local onde o corpo de Cyan foi encontrado. Para os detetives, ele não se preocupou em usar o veículo com rastreamento, pois o carro se encontra no nome de outra pessoa. No entanto, ele não contava que diversas testemunhas o viram usando o carro naquele dia. Com isso, Philani se tornou o principal suspeito do crime. Durante uma busca na casa dele, os policiais encontraram diversos produtos para estimular e melhorar as relações íntimas. Porém, não havia nenhum preservativo no local ou qualquer tipo de coisa que pudesse prevenir doenças em relações. Posteriormente, a polícia descobriu que Philani era soro positivo e que ele costumava transmitir a doença propositalmente. Foi descoberto também que o homem costumava atrair mulheres com propostas de emprego para depois forçar relações com elas. Além disso, já haviam inúmeras denúncias de estelionato contra ele, de pessoas que afirmaram que ele as convenceu a investir dinheiro em empresas que não existiam. Philani foi preso pela polícia 2 semanas após o crime. Após a prisão, a polícia acompanhou os negócios dele de perto para ver se encontrava algum tipo de irregularidade. Segundo os detetives,
O homem tinha uma longa lista de empresas registradas em seu nome, mas somente 2 estavam ativas. Sob custódia da polícia, Filani confessou todo o crime. Em sua confissão, ele disse ter conhecido Cyan alguns meses atrás, quando emprestou para ela 50 mil rands, cerca de 14 mil reais. Segundo ele, a jovem disse que era para um projeto pessoal dela e prometeu pagar de volta, mas acabou não pagando. No dia do crime, ele disse que tinha perdido a paciência com Cyan e foi até o trabalho dela com algemas e uma arma para exigir o seu dinheiro. A jovem teria dito a ele que não tinha o dinheiro e que não teria como pagá-lo, o que o deixou ainda mais irritado. A partir daí, ele disse ter tido a ideia de levar a garota à força, para depois pedir algum resgate para os seus familiares. Enquanto esteve com Cyan sob o seu domínio, Filani forçou relações com ela várias vezes. A jovem teria dito que, não importasse o que acontecesse, quando ela fosse libertada, iria direto à polícia. Com isso, Filani decidiu tirar a vida dela. Inicialmente, ele tentou usar as próprias mãos, mas não teve sucesso. Ele então desistiu desse método e foi até a garagem onde pegou o martelo. Depois, ele a cobriu com um cobertor e usou o martelo para terminar o que havia começado. Após ter se dado conta do que fez, Filani disse que entrou em pânico e foi até um posto de combustíveis na cidade para comprar cerca de 25 litros de gasolina. Ele ficou no local por alguns minutos e, apesar das câmeras de segurança estarem desligadas no momento, um atendente do estabelecimento o reconheceu posteriormente. Esse mesmo atendente disse que já conhecia Filani como um cliente regular do local. Depois disso, Filani seguiu com o corpo da jovem até uma região chamada Cato Ridge, com a intenção de se livrar dele, mas haviam muitas pessoas por perto, o que o fez desistir da ideia. Ele então seguiu para New Hanover, onde colocou o corpo em um canavial e depois ateou fogo. O detetive responsável pelo caso disse que o primeiro policial a chegar na cena do crime ligou para ele chorando, ao passo que ele também começou a chorar. Ele disse que não conheceu a jovem em vida, mas que nunca se importou tanto com um caso como se importou com esse. Segundo ele, após receber a triste notícia, se ajoelhou e pediu a Deus para que o ajudasse a encontrar o responsável. Durante toda a sua confissão, Filani não demonstrou nenhum pingo de emoção. O homem descreveu friamente todos os detalhes do que havia feito com a jovem e em nenhum momento perdeu a calma. Eu não encontrei informações se Filani realmente chegou a emprestar dinheiro para Cyan, mas ao que tudo indica, isso pareceu uma invenção dele na tentativa de justificar os seus atos. Pouco tempo depois, o advogado de defesa de Filani entrou com um processo para que o seu cliente pudesse responder pelos crimes em liberdade. Segundo ele, a prisão do seu cliente foi irregular, já que além dos policiais que o prenderam, havia também uma equipe de detetives particulares contratados pela família da vítima, e eles não poderiam ter participado da prisão. A justiça acatou esse argumento, e com isso, Filani foi libertado sob fiança para aguardar em liberdade até a data do seu julgamento. Em maio de 2019, o acusado compareceu a uma audiência pré-julgamento, com uma aparência debilitada. De acordo com fontes, o homem estava bem diferente e teve que sair com a ajuda de muletas do tribunal. Foi então que, em junho de 2019, Filani Tully faleceu devido a um câncer de pele aos 30 anos. Assim que a notícia do falecimento dele foi divulgada pela mídia, uma grande parte da população começou a especular que isso poderia ser uma manobra do acusado para escapar da justiça. A promotoria iniciou uma investigação para confirmar se Filani havia realmente falecido. Eles solicitaram junto à funerária que estava com o corpo do acusado as digitais dele para comparar com as que tinham no banco de dados da polícia. Além disso, um oficial do tribunal fez uma inspeção visual no corpo para confirmar se realmente era o acusado. Tanto a comparação da digital quanto a inspeção visual do corpo confirmaram que de fato se tratava de Filani Tully. Em declaração, a promotora estadual responsável pelo caso disse que essa virada do destino de Filani era triste, pois de certo modo ele havia escapado da justiça do estado. A família de Cyan estava com a mesma sensação, mas disseram que agora o criminoso não poderia machucar mais ninguém.
Vocês lembram daquela moça que disse aos detetives que também tinha sido levada por Philani até a casa dele e que ajudou a polícia com algumas informações? O nome dela era Jessica Vyers e em novembro de 2020, o corpo dela foi encontrado em um campo esportivo com ferimentos nas mãos e na garganta. Jessica foi vista pela última vez saindo do seu apartamento por volta das 5:30 da tarde do dia 1º de novembro. Antes de sair, ela disse à família que iria visitar um amigo, mas nunca voltou para casa. Jessica tinha 23 anos e não se sabe se o que aconteceu com ela tem relação com o crime de Cyan Lee, já que até hoje o caso da Jessica não foi solucionado. A mãe de Cyan, após o crime, se mudou de sua casa em Durban e atualmente mora na cidade de Placertown. Sobre a filha, ela disse que ambas se amavam muito e que sabe que não foi a mãe perfeita, mas que a jovem sempre a perdoava por todos os erros que ela cometia. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.